Vamos falar agora sobre radiografia. Então, essa é uma foto característica da radiografia, que tem alguns termos radiopaco, radiotransparente, que vão ser comuns ao nosso vocabulário após essa revisão básica. Meu nome é Beltiano e eu estou aqui para te ensinar o básico, mas o mais importante da medicina. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu queria começar falando que existe um equipamento, eu sei que é o básico do básico, e esse equipamento ele vai emitir uma radiação, essa radiação vai atravessar o corpo e vai ter uma fotografia depois formada em função dessa radiação que está incidindo nesse corpo. E por isso que tem uma placa aqui para formar essa imagem, sem segredo. Existem algumas formas em que é possível realizar a radiografia. Por exemplo, a póstero anterior, né, a PA. Basicamente, a póstero anterior é uma radiografia em que o paciente vai ficar de pé. E você vai entender porque eu estou começando dessa forma aqui. Vai realizar uma inspiração profunda, certo? E você vai pedir para ele elevar as escápulas. Tá? E aí você consegue ver então a região anterior do tórax encostando ali no detector, que vai gerar uma imagem parecida com essa daqui. Essa imagem aqui é uma imagem característica da póstero anterior ou da PA. Póstero, região posterior, né, para a região anterior. E eu te expliquei isso aqui porque pode ficar confuso e é por isso que eu queria começar. Dá uma olhada aqui, ó, falando mais uma vez sobre a PA, nessa imagem aqui, como fica mais interessante. Então, a radiação, né, a incidência e a trajetória do feixe de raio-x no interior da estrutura anatômica vai emitir, ó, mais uma vez aqui, ó, na região posterior desse, poxa, agora ficou claro com força, né? Na região posterior e vai formar aqui, ó, a imagem aqui, ó. Então, você pode ver que as escápulas estão um pouquinho levantadas aqui e também realiza uma inspiração profunda. Você pede para esse paciente inspirar. Então, não tem muito segredo. Essa daí é o posicionamento radiológico para uma imagem chamada imagem PA, póstero anterior. Então, aqui você tem uma foto de como ficaria mais ou menos essa imagem póstero anterior. Eu gostei demais. Aqui você tem o centro de incidência, aqui, né, as escápulas estão por aqui. E aí você, a clavícula, né? Dá para ver algumas costelas, aqui é o coração e tal. E aí, diafragma. E aí você consegue já identificar como é que funciona as imagens referente a PA, as imagens póstero anteriores. Então o paciente fica na posição ortostática com membros inferiores ligeiramente afastados, né? Apoiado contra a estativa, membros superiores fletidos, com as mãos apoiadas na cintura para ter para levantar um tiquinho. Olha isso aqui, ombros rotacionados para frente. Então, ombros estão rotacionados para frente, isso aqui é importante, para permitir que as escápulas se movam lateralmente, alinhar o plano sagital mediano com o RC e com a linha central da estativa. Não, show de bola, deu para entender o básico, é só para ver o básico. Esse aqui nem é tão relevante, mas nesse contexto aqui do resumão não é tão relevante assim. Mas ó, o lateral, então você vai ter essa incidência aí, ó, com uma imagem formada. Então, se o indivíduo ficar aí
colocar, se esse aqui for o lado esquerdo, o perfil lado esquerdo, então o coração vai ficar aqui mais para frente, né? Então você vai ver mais a região posterior. Agora, se for do lado direito, contrário, então o coração ele vai ficar mais perto dessa referência aqui. E nós vamos ver mais a região anterior. Tá, não tem muito segredo não, só queria trazer o básico. E aqui você tem a antero-posterior. Óbvio que é só o contrário da postero-anterior, da PA, da PA. Então você tem aqui a radiação, né? PA, incidindo sobre, vai atravessar o corpo e vai formar uma imagem aqui, né? Sem muito segredo. Essa daqui eu não vou comentar. Então beleza. Vamos para uma questão. Olha só essa questão aqui. Durante a análise de um raio-x de tórax, observa-se que os processos espinhosos não estão equidistantes das clavículas mediais. A principal implicação desse achado é, então, a inspiração insuficiente? Será? Penetração excessiva, né, da radiação? Rotação do paciente? Cardiomegalia falsa? Então, olha só. Já tem a resposta aí, mas vamos seguir uma linha de raciocínio. Para a projeção dessa radiografia, eu preciso do RIP. Rotação, inspiração e penetração. Rotação. Clavículas equidistantes do processo espinhoso. Esse é o objetivo. Então ali está falando que o problema é que as clavículas não estão equidistantes que os processos espinhosos não estão equidistantes da clavícula medial. Então, clavículas equidistantes do processo espinhoso tem a ver com rotação. Então, se você lembrasse do RIP, você já mataria a questão, mas óbvio que não vamos ficar só nisso aqui, porque nós queremos entender tudo, né? Então, olha só. Vixe, peraí, tem algum problema aqui. Deixa eu ver se voltou. Voltou. Então, o que acontece? Vamos continuar a revisão. Por exemplo, inspiração. Por que não é inspiração? Na inspiração, o objetivo é visualizar os 10 arcos costais posteriores. Isso porque, quando você inspira, você consegue aumentar ali, entre aspas, o tamanho daquela região e a radiografia vai pegar, então, aqueles arcos costais. Quando nós falamos sobre penetração, qual o objetivo? Né? Tornar visível a coluna torácica através ali do coração, né? Então, coluna torácica visível através do coração. Tem alguns critérios de alinhamento, né, que eu não vou comentar, mas eu vou mais uma vez reiterar o que já foi dito. Por que não é inspiração? Né? Se o paciente não encher bem o peito, o que vai acontecer? Os pulmões ficam menos expansíveis e a imagem parece mais congestionada. O que você veria? Menos de 10 costelas posteriores visíveis acima da cúpula do diafragma, que foi exatamente o HIP ali. Se você lembrar do HIP, no have secret. Né? E a consequência, o coração vai parecer maior do que realmente é. E a base dos pulmões fica entre a suja, podendo simular uma pneumonia que não existe. Tá certo? Então, esse é o motivo pelo qual não é inspiração insuficiente. Essas são as consequências da inspiração. Penetração excessiva. A penetração excessiva está relacionada a esse KV aqui que nós vamos comentar. Né? Na verdade, dois carinhas importantes. Mas a penetração excessiva, que tem a ver com o KV, né? Uma imagem muito penetrada é uma imagem muito escura. Então, excesso de penetração, excesso de dificuldade para enxergar o que tem ali, porque a imagem fica muito escura. Então, o que você veria se tivesse um excesso de penetração? Você conseguiria ver os vasos e a coluna por trás do coração com clareza excessiva.
mas perderia os detalhes finos do pulmão, né? Então, beleza. Agora o oposto, né? Se fosse pouca penetração, né? O raio-x seria muito branco e você não veria a coluna atrás do coração. Show de bola. Se quiser ver a imagem, tá aqui, ó. Pam, 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 pam. Por exemplo, essa imagem aqui tá bem legal, né? Aí dá pra você ver as colunas e tal, né? Show de bola. Agora, olha só. Deixa eu voltar aqui. AD. Cardiomegalia falsa. Por que que não é uma cardiomegalia falsa? Primeiro que a gente falou ali que se não inspirar tão bem, o coração vai parecer maior, certo? Só que essa alternativa, ela pode confundir. Mas o que que você veria se, nesse caso, né? Você veria o índice cardiotorácico aumentado, né? O coração ocupando mais de 50% da largura do tórax. E pode ser causado tanto pela rotação quanto pela inspiração insuficiente, que nós comentamos agora há pouco, da inspiração insuficiente, né? Mas como o enunciado ele pediu achado específico da distância das clavículas, tem a ver com a inspiração, ou tem a ver com a rotação, né? Clavículas equidistantes, né, dos processos espinhosos. Beleza. Então, agora tem outra questão aqui, ó, paciente com doença renal crônica, estágio 4. Então, ele tem uma doença renal crônica, estágio 4. Então, o sujeito, ele não está bem, né? Você não precisa fazer medicina para entender que esse sujeito não está bem. A doença renal já está no nível que com certeza vai trazer efeitos deletérios para esse sujeito. E aí ele necessita de um exame de contraste. E aí sobre o uso de contraste, aí nós vamos tentar encontrar a correta, né? Contraste iodado é contraindicado? Será? Nós vamos comentar também, por exemplo, do gadolínio, se você não lembra. Ele é seguro em qualquer taxa de filtração glomerular, né? Deve-se avaliar a função renal e risco-benefício antes da administração. Essa daqui é a que tem mais bom senso, né? Essa é a que tem mais bom senso, né? Não há relação entre contraste e função renal? Então, beleza, vamos lá. Contraste iodado é absolutamente contraindicado? Essa é uma excelente pergunta, né? Contraste iodado é absolutamente contraindicado? Incorreto. Por quê? Embora o risco de nefropatia induzida por contraste seja elevado no estágio 4, ele não é uma contraindicação absoluta. Em situações de emergência ou quando o exame é vital para o diagnóstico e não alternativa, como uma angiotomografia em suspeita de TEP, o contraste pode ser administrado após pesagem rigorosa de riscos e medidas de nefroproteção, hidratação venosa. Então é possível fazer sim, mas tendo bom senso, que é o que está na questão número C, né? Avaliar o risco. Gadolínico. Gadolínico é seguro em qualquer taxa? Incorreto, né? O gadolínico é usado na ressonância magnética, que a gente vai ver ainda nessa mega revisão. Ele apresenta risco de fibrose sistêmica nefrogênica em pacientes com insuficiência renal grave. Taxa de filtração glomerular menor que 30. Então, se o paciente está com insuficiência renal, ele apresenta risco de gerar aí uma fibrose sistêmica nefrogênica, tá certo? É uma complicação rara, mas potencialmente fatal e debilitante. Por isso, seu uso é evitado ou muito restrito nesses estágios. O gadolínico, ele
particularmente, eu vejo o gadolínico como, na ressonância magnética, sempre como um fator de fibrose nefrogênica. É isso que eu sempre penso. Principalmente se o paciente tiver insuficiência renal. E aí dificilmente eu lembro que é grave assim, né? Taxa de filtração glomerular menor que 30. Mas eu sempre associo o gadolínio dessa maneira. Gadolínio é um sujeito que vai causar fibrose, que causa fibrose. Então vamos lá. Deve-se avaliar a função renal e risco-benefício antes da administração. Essa é correta porque ela tem bom senso também, né? Essa é a conduta médica padrão, recomendada por diretrizes como a ACR, American College of Radiology, em pacientes com DRC estágio 4. Né? Aí fala, verificar se existe um exame alternativo sem contraste, ultrassom, ressonância magnética sem contraste. Se o contraste for indispensável, realizar expansão volêmica e hidratação com solução. Né? Usar a menor dose possível de contraste isosmolar ou de baixa osmolaridade. Né? Bom senso. Não há relação entre contraste e função renal. Incorreto. Então, essa daqui é a mais, né, doidinha, Jururu Baby, né, que essa daqui era para você marcar que realmente estava errada, né? Mas mesmo assim eu vou dizer, né, existe uma relação direta bem documentada. Contraste iodado tem toxicidade tubular direta e causa vasoconstrição renal, podem levar a insuficiência renal aguda e sobreposta à crônica, né? Então tá aí. Embaixo você tem uma tabelinha falando da taxa de filtração glomerular, o estágio da doença renal crônica e a conduta de contraste. É maior que 60, seguro, né? Em 30 e 59 precaução e menor que 30 aí, alto risco, avaliar o risco, benefício e hidratação obrigatória. Questão número 10. E óbvio que se você só vai usar essa tabelinha aqui, se você tiver bom senso, avaliar o que está acontecendo. Questão número 10, né? Na TC de abdômen, a fase portal é a mais indicada para. Então, olha só. Na TC de abdômen, a fase portal é mais indicada para avaliar artérias mesentéricas, né? Identificar metástase hepática, identificar cálculos urinários, avaliar fraturas costais. Olha, se eu fosse chutar assim, o único que está falando hepática aqui é essa, né? Quando eu penso em fase portal, eu penso na veia porta. Né? Eu chutaria na B. Mas vamos lá. A. Por que não é A? Né? Exclusivamente. Primeiro, essa palavra exclusivamente, geralmente ela é eliminatória, né? E ela é boa para eliminar. Então, para avaliar artérias, é utilizada a fase arterial ou angiotomografia, que ocorre muito antes, cerca de 20 a 30 segundos após a injeção. Na fase portal, as artérias já perderam boa parte da concentração de contraste para os órgãos e veias. Então, na fase portal, as artérias já perderam boa parte da concentração de contraste para os órgãos e veias. Então, basicamente, esse contraste está ali na fase arterial, né? E aí, óbvio que esse contraste vai circular e vai acabar indo para as veias e para os órgãos, né? Vai seguir aí o fluxo do sangue, sem muito segredo isso aí. Detectar metástase hepáticas. Por que essa é correta? Primeiro que é a principal indicação para isso, né? Como o fígado recebe cerca de 70 a 80% do seu suprimento sanguíneo da veia porta, o parênquima saudável ascende e fica hiperatenuante. Nós vamos falar sobre isso na fase portal. A maioria das metástases
são hipovasculares, o que cria um contraste nítido entre o tumor escuro e o fígado claro, facilitando a detecção, né? Identificar cálculos urinários. No N, cálculos urinários são compostos de cálcio e são naturalmente densos brancos. Por isso, o padrão ouro para identificá-los é ATC sem contraste, fase pré-contraste. O uso de contraste pode inclusive esconder um cálculo dentro do uréter ou rim, pois o contraste também é branco. Show de bola, né? Avaliar fraturas costais. Incorreta, porque a avaliação de estrutura depende da janela de visualização do software, janela óssea, e não do tempo de contraste, que não tem nada a ver com isso, né? Fraturas são visíveis mesmo na fase sem contraste. Agora eu vou falar sobre o método ABCD, tem mais questões, óbvio, né? Mas o método ABCD é o método Amazing Beautiful. Eu fico feliz só de falar do método ABCD. Então, olha só. Aqui eu tenho o método ABCD que diz respeito muito à ordem de alguns processos muito comuns na medicina. Então, há vias aéreas, né? Sem muito segredo. A, vias aéreas. B, pulmões. C, circulação. E D, diafragma e ossos. Simples assim, né? Então, A, vias aéreas. B, pulmões. C, circulação, né? C, circulação. D, diafragma e ossos. Diafragma e ossos. Então, vamos lá, né? Analisar isso aqui. Eu só gostei de novo dessa imagem aqui, eu achei muito legal, que está avaliando o A, né? Claro que eu vou mostrar outra imagem aqui. Traqueia, né, tal. Você consegue ver aqui, eu achei muito legal essa imagem. Muito boa mesmo, ó. Aqui você consegue ver a traqueia, né? Preenchida pela inspiração, né? Isso aqui parece a PA. Aí, ó, é PA mesmo. Aqui a quarta costela, arco da aorta, coração, ápice, clavícula, hilo, M, diafragma direito, ângulo costofrênico direito. Então, você tem aí algumas coisinhas interessantes. Ainda falando sobre a A, nessa aqui, que é o lado direito, por isso tem esse Dzinho aqui. Tem a clavícula, ápice pulmonar, campos pulmonares. Essa imagem está muito boa, né? Essa daqui. Essa daqui tá mais ou menos. M, cápsula, 6, 7 costelas, ângulo cardiofrênico. Então, isso aí é o A, né? Vias aéreas, A. Né? Então, o que você vai ver aí? Traqueia e carina, levemente desviada à direita pelo arco aórtico, carina, bifurcação, né, tal. Então, está aqui a traqueia, né, que a gente já olhou ali e tal. Bifurcação T4, T5. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Tem a bifurcação aqui, ó, que é a carina.
que vai para os pulmões, né? Esse aqui é um ponto interessante sobre as vias aéreas que eu não vou comentar. A B é pulmões, pleura, breathing, né? Então você tem aí, ó. Aqui você consegue ver bem muita coisa no diafragma, que já foi dito. Então, o que você vai avaliar aqui? A simetria e trama vascular do ápice e as bases, né? Os vasos têm mais calibre na base devido à gravidade. Certo? Lobos e cisuras, direito 3 lobos, pleura e seios. Os seios costofrênicos devem ser livres. Obliteração ovelhame sugere derrame agudo, né? Circulação, você tem uma silhueta cardíaca, né? Então, o que acontece? Então aqui você tem, né, o coração, né? E, enfim, toda a circulação da silhueta cardíaca, né? Veia cava superior, aqui ó, superior veia cava, né? Átrio direito, né? Right atrium. Borda esquerda, botão aórtico, tronco pulmonar, então aqui, artery, então toda a silhueta cardíaca, né, que você precisa treinar bastante para ver, porque eu particularmente ainda não tenho esse olhar tão refinado aí, fazem parte da C. Então, A, vias respiratórias, B, pulmão, pleura, C, circulação, né? O mediastino, que é a região onde está o coração, hilo, né? Aí eu coloquei aqui, ó, hilos pulmonares, arco aórtico, botão aórtico, janela aórtica pulmonar. Não vou comentar tanto, só uma revisão geral. Ainda você consegue ver aqui, ó. Por isso que inglês é importante, né? Tudo em inglês sempre. Right heart border, né? Região aqui direita do coração. A esquerda aqui do coração. Artéria pulmonar, né? Janela e aorta pulmonar, que acabamos de falar aqui. E é isso, né? Outra imagem, traqueia, aorta, né? Lembrando aí que o hilo, né? Esquerdo, direito, right atrium, átrio direito, né? Parte descendente da aorta. Então C está relacionado aí com essa silhueta aí, parte de circulação. D, e a gente acaba e vai para outra questão, diafragma e ossos, né? Diafragma and bones. Então o que acontece? Aí no diafragma e bones, eu não coloquei muitas imagens, porque essa é só a introdução geral, mas é o que você vai ver, né? Ossos, né? Região ali do diafragma, você já vai ter algumas imagens que vão focar na parte mais inferior, mas aqui é só para ter uma visão geral. Bora para essa questão que é super importante e relevante para a vida. Então, na escala de unidade do UH, assinale a associação correta. A é igual a mais 1000. Poxa, não lembro o que é isso. Aqui está falando água igual a zero. Osso é igual a menos 1000. Então, são, são perguntas interessantes que a gente vai começar a responder. Basicamente, aqui está falando que é mais denso do que é menos denso. E a água é o ponto de referência. Então vamos lá. Tomografia computadorizada e a escala de UH, de Hounsfield. Hounsfield. Né? Escala de Hounsfield. Então o que acontece? O osso ele é mais denso que a água. Então ele é mais. Ali você tem o osso menos. A gordura ela é menos densa que a água. E o ar é bem menos denso que a água. Então,
Basicamente, essa escala de Hounsfield trata, né, dessa escala que quantifica a densidade radiológica de cada imagem. É importante lembrar que essa escala é extremamente útil e relevante para a vida do médico. E simples, né? Deu para entender. Acho que eu nem vou me deter a fazer outro exercício disso e eu ia explicar mais coisas sobre isso, mas eu acho que eu não vou explicar. Agora eu vou falar um pouquinho ainda sobre a tomografia computadorizada, mas sobre essa janela, sobre esse WW e esse WL, né? Aqui você tem window, que significa janela, né? E aqui você tem window level, que é nível, e aqui você tem o window width, que é largura. Então tá, o WL faz uma referência a nível, e eu vou explicar de outra maneira interessante. E o WW faz referência à largura. Então o que acontece? Por que isso é importante? Número 1, nós sabemos que o ser humano ele não enxerga todas as cores, certo? Não enxerga todas as cores. Tem cores que o ser humano, no espectro das cores, ele não consegue enxergar. Agora, na tomografia computadorizada, que tem diversos tons de cinza, de 20 a 30 tons de cinza, fica ainda mais difícil distinguir só com o olho humano. Então esse raio de WW e WL vai ajudar a dar um zoom na faixa de cor que interessa. E essa faixa de cor ela é modificada com base na unidade de Hounsfield, que a gente acabou de estudar, com base na densidade. Então o WW ele vai estar relacionado aí ele vai estar relacionado aí quanto à largura, né? Quanto menor a largura, maior o contraste entre as estruturas, né? Por exemplo, no AVC é utilizado as janelas estreitas para que pequenas diferenças de densidade, como um edema precoce, fique bem evidente. Então, ele vai ser utilizado ali para analisar pequenas diferenças de densidade, ou seja, pequenas diferenças aí na largura da região, basicamente assim. Isso significa dizer que tem que treinar muito o olho também, né? O window level eu penso da seguinte maneira, né? Como é W level, que é nível, com certeza vai, se aumentar o nível, a pessoa brilha mais. Então, é o ponto de brilho. Eu penso dessa forma e me ajuda a lembrar. Então, ele deve ser posicionado próximo ao valor de densidade do tecido que você quer estudar e aí você vai ver se é mais largo, se brilha mais, né? Agora, no AVC, por que isso aí é importante, né? Então, por exemplo, eu iria usar todo esse texto aqui, que é útil, né? Mas eu vou fazer uma aplicação aqui mais rápida nisso aqui, ó. Ideal para ver edema e perda de diferenciação córtico-subcortical. Então, ver ali as diferenças no parênquima, né? E a janela de sangue, né, crucial para diferenciar hemorragias agudas de calcificação ou ossos. Então, se você modifica o WW, passarinho começou a cantar aqui, e o WL, você consegue identificar melhor aquela determinada estrutura, né? Então, mais uma vez eu coloquei uns textos legais, mas se eu me deter nisso vai demorar com força. Aqui na ressonância magnética, lembrando que isso daqui é um material, eu acho que eu coloquei referência em algum momento aqui, mas essa imagem é em referência ao material do Doutor Diego 2026, tá? Vou colocar aqui. Não tudo, né, mas boa parte. Então vamos lá. Ressonância magnética, relaxamento T1 e T2. Essa é uma parte aqui que eu acho meio interessantemente curiosa. T1
está relacionado aí à recuperação, grava essa palavra, e T2 está relacionado a decaimento, a perda. E eu vou explicar o porquê. T1 está relacionado aí a longitudinal, T2 a transversal. Beleza. Na T1, ela é ideal para anatomia. A T2, ela é ideal para patologia. Nessa imagem de T1, nessa imagem aqui de T1, você vai visualizar a água de uma forma. Nessa imagem de T2, você vai visualizar a água de outra forma. Por exemplo, a água em T1, ela é escura. A água em T2, ela brilha. E o corpo, então, se tiver um edema em uma determinada região, a ressonância magnética por meio do T2 vai fazer essa água brilhar, né? E o que é interessante em contraste com isso? É que a gordura também vai ser identificada. Aqui é o G de gordura. Nesse aqui a gordura fica escura. E no outro, essa gordura brilha. Então você consegue identificar ali a região que está presente com essa gordura ali por exemplo, nos órgãos e tal. Então você consegue observar uma silhueta, né, da deposição de gordura aí nas regiões que te interessam. Então, basicamente aqui a T2, a T1 e a T2, a T1 vai ter um sinal alto branco na gordura, né, gadolínio, que a gente já comentou sobre um pouco. Sinal baixo, que vai ser preto, vai ser água, LCR e osso, né? Agora aqui é justamente o contrário, né? Então, onde tem edema vai brilhar, LCR, água, e agora no osso vai ficar preto. Então você não vai conseguir, né, identificar tão bem. Isso daí é um ponto relevante para a gente poder pensar. Eu trouxe aqui o porquê raios isso acontece, né? Aqui você tem uma imagem, ponderação T1, ponderação T2, e aqui você consegue identificar mais ou menos, por exemplo, aqui brilha, a água brilha aqui a água já não brilha, então você tenta identificar mais ou menos o porquê que é interessante usar o T1 para anatomia, as coisas estão mais bem demarcadas, e o porquê é interessante usar T2 para patologia, porque se tem um edema, essa região fica muito branca, e aí você fala, poxa, tem líquidos ali, tem algum tipo de vazamento. Isso daqui é bem legal, bem interessante, mas eu não vou comentar. Você pode dar uma pausa e ler depois. Então, agora que a gente fez uma introdução muito pesada, eu vou fazer uma introdução leve, bonita e agradável. E já está caminhando para o fim. Foi em 1895 que esse sujeito aqui fez o primeiro raio-x e foi na mão da sua esposa. Então, a mão da Ana. E aí ele revelou ossos e o anel. E aí mudou para sempre, né? E esse é o jeitão básico que funciona a radiografia. Tá certo? Em 1895, um físico contribuiu para a medicina. Por isso, todas as áreas são tão relevantes para a medicina. O material escolhido foi o tungstênio, né? Que tem eu acho que eu coloquei aqui, tá aqui, um ponto de fusão muito grande, então isso possibilita ele alcançar altas temperaturas sem derreter o filamento. Aqui você tem uma questãozinha do princípio de Alara, bem fácil, né?
O princípio fundamental da radioproteção, que estabelece que as doses de radiação devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequíveis, é conhecido como princípio de Allara. Então tá aqui, ó, princípio de Allara. Dessa energia que vai formar a imagem, olha só. Então eles esquentam esse aparelho, tem ali o cátodo, o ânodo, do cátodo vai emitir aqui a radiação e tal. E nessa distribuição de energia ali no ânodo, que vai formar os tais raios-x úteis para formar da imagem, é apenas 1%. O resto é só calor mesmo dissipado, né? Interessante, né? Então, a física da produção, você tem a radiação de frenagem, você tem o efeito fotoelétrico, efeito Compton, e eu vou comentar rapidamente cada um deles, porque é interessante isso aqui demais. Então, radiação de frenagem, né? Ocorre quando elétrons são desviados pelo campo nuclear do alvo, perdendo a energia cinética que é emitida como fótons de raio-x. Então, frenagem, basicamente, quando os elétrons são desviados pelo campo nuclear do alvo. Se foi desviado pelo campo nuclear do alvo, perdendo energia cinética, isso vai fazer com que o raio-x, os raios-x tenham um pouquinho de frenagem, né? Quando a gente fala da radiação características, né? Que acontece? Ocorre quando um elétron do projeto, ele ejeta um elétron de uma camada interna do alvo, né? Então você tem um elétron do projeto, ejeta um elétron de uma camada interna do alvo, e você tem uma lacuna que é preenchida por um elétron externo. Então, é basicamente isso aqui, né? São questões técnicas que é importante saber que existe, né? O efeito fotoelétrico. Mas essa parte aqui, eu falei de maneira bem técnica, mas está relacionada aí à forma da imagem, né? A forma pela qual o elétron ele vai preencher uma lacuna, vai ter o tal do efeito fotoelétrico. Por quê? Porque o raio do efeito fotoelétrico está falando sobre o fóton, né? E o fóton é produzido quando tem esse processo aí da radiação, né? E aí, quando o fóton é totalmente absorvido por um elétron interno, é o principal responsável pelo contraste radiográfico, ou seja, a imagem, né? Esse tem um efeito Compton também, que é quando o fóton colide um elétron externo e é desviado, espalhado, causa ruído na imagem e dose ocupacional, então gera radiação secundária. Isso aí é interessantíssimo demais, mas é um tecnicismo, né? Se existe esse, é um neologismo que eu fiz agora, né? É um tecnicismo útil para o pessoal da radiologia, né? Então você tem que ter o equilíbrio entre esses efeitos, depende da energia do feixe, né? E da composição atômica do tecido, né? A maioria dos raios-x produzidos no diagnóstico é 85 a 100% do tipo Brainstorm, não sei o que. Então vamos lá, a imagem radiográfica é o resultado da atenuação diferencial do feixe de raio-x ao atravessar diferentes tecidos biológicos, né? Então, por exemplo, você tem aqui tecido, atenuação, aparência. Olha só, nos ossos aqui você tem uma alta atenuação, que é o tal do branco radiopaco. Isso aqui é importante para chuchu, né? Então, o que acontece? Ficou branco? Radio opaco, né? Fala assim, a pessoa tá opaca, sem vida, tá branquela, anêmica, radiopaco. Então isso aqui é o osso, né? O osso é branco, radiopaco. É rádio transparente, preto, né? Então, rádio transparente, né? Preto. Show de bola. E aqui você tem o médio que é o cinza, né? Aí você consegue ver uma imagem legal, osso, tá branco? Então é rádio opaco. Tá preto? Rádio
transparente. E aí, chegou na parte mais legal, o QVP EMAS. Que acontece? QVP, ele é importante demais para penetração. Imagem. Agora, o MAS ele controla a densidade. Então ele desenha. D de densidade, desenha. Penetração e imagem. Eu posso colocar assim, que é para começar a formar a imagem, né? O contraste. Tem que arranjar uma palavra com P que dê certo nisso aqui, né? Mas a da mais deu certo. Densidade, desenho. Então, existe também o efeito Doppler, que é o super top das galáxias. O efeito Doppler na ultrassonografia. Então, tipo assim, você imagina a ambulância, né? Correndo. Quando ela passa, quando ela está longe da sua casa, o som é um. Quando chega na frente da sua casa, quando ela está passando na frente da sua casa, o som fica mais alto. Esse é o efeito Doppler da física, né? O que o efeito Doppler está fazendo na medicina? Está ajudando aí a identificar, por exemplo, a questão ali da movimentação do sangue. Quando o sangue passa perto, quando o sangue passa, né? Se o sangue se aproxima da máquina lá, do Doppler, né? Se ele se aproxima, se ele se afasta, aí você vai ter uma frequência que aumenta, que diminui, né? Se o sangue se afasta, a frequência diminui. Aí por isso a cor azul, né? Por isso que fala, aquele sangue ali é arterial vermelho, tarará. Tá, só que esse sangue não significa que é arteriovia, né? Por isso que eu falei isso. Que o pessoal fala, é por isso que o sangue é... Não. Mas sim, está tratando aí a direção do fluxo em relação ao transdutor. Então, se você usou Blue Way ou Red to tarará, eu tenho que falar baixo aqui que esse passarinho tá bravo. Então, basicamente, o efeito Doppler, ele vai mostrar para você a direção do fluxo sanguíneo, certo? Aí você tem uma equação de um ângulo, né, para a prática, então você pode fazer um ângulo aí, pá. Deixa eu ver se coloquei a fórmula aqui. Aqui, ó, essa fórmulazinha aqui. Né? E aí o que é interessante dizer aqui, o ângulo de zero é o melhor, né? Significa que o som viaja paralelo ao fluxo, mas raramente conseguimos isso na anatomia humana. É o melhor. Né? Então, outra coisa aqui. O cosseno do ângulo, ele precisa saber o ângulo em que o som atinge o sangue. Por quê que o médico precisa disso? Porque tem um ângulo ideal, que deve ser menor ou igual a 60, o ângulo proibido 90. Se você incidir o som perpendicularmente ao vaso, ou seja, cosseno de 90 graus, vai dar zero. Por que vai dar zero, não sei o que, tarará. Você lembra daquele negócio lá? Cosseno, seno. Então, quando é 90 graus aqui, ó, o cosseno é zero. Não lembro disso. É só você estudar trigonometria. No secret, né? O aparelho vai entender que a velocidade é zero, mesmo que o sangue esteja fluindo rápido. Né? Por que não podemos errar o ângulo? Né? Como o cálculo da velocidade depende do cosseno, pequenos erros em ângulos altos acima de 60 graus geram um erro gigantesco na velocidade final. Então, o ângulo de 0 graus é o melhor. O ângulo de 60 é o limite aceitável na prática para que o erro de cálculo não comprometa como graduar uma estenose de carótida. Então, tudo isso aí vai estar relacionado ao fluxo, né? Então, mudança na frequência da onda sonora é refletida por um objeto em movimento, que são as hemácias. Então, quem está passando ali é as hemácias. Então, você vai identificar a velocidade do sangue e o ângulo, né? Então, se o cosseno de 90 deu para entender, risco biológico de dano celular. O gadolínio tem elétrons desemparelhados que geram campos magnéticos locais.
nós estamos falando agora do agente paramagnético, né? Está relacionado aí com o T1, que a gente já comentou, né? E que corrobora aí para o realce anatômico lá na ressonância, o T2 patológico. Mas nesse momento aqui, o gadolínio que eu quero comentar é que é o principal meio de contraste utilizado na ressonância magnética. E diferente do iodo na tomografia, ele não é opaco aos raios-x, ele atua alterando o comportamento magnético dos tecidos ao redor. Então, por exemplo, quando o gadolínio ele entra em um tecido, esses pequenos campos, o gadolínio ele chega e interage com os prótons de hidrogênio da água ao redor daquele órgão, daquele tecido, fazendo com que ele recupere sua magnetização muito mais rápido, né? Então ele encurta o tempo de relaxamento T1. Né? E como o T1 é a sequência da corrida da recuperação, vocês lembram que eu falei isso? O tecido que contém gadolínio termina a corrida primeiro e emite um sinal intenso. Então, onde há contraste, a imagem fica branca, hipericinal, que se chama, nas sequências ponderadas em T1. Então, por que isso é importante? Né? Em um cérebro saudável, o gadolínio não consegue sair dos vasos sanguíneos para o tecido cerebral, devido à barreira hematoencefálica. Agora, se tiver o realce tumoral acontece por dois motivos principais, né? Você tem ruptura da barreira, né? Tumores agressivos destroem as junções estritas dos vasos, o gadolínio vaza para o interstício do tumor, né? Você tem a neovascularização, tumores criam novos vasos, angiogêneses, para se nutrirem, e esses vasos são mal formados, né? Tem buracos e permite a passagem do contraste. Então, ele é importante demais para identificar tumores, né? O modo como o tumor brilha ajuda o radiologista a suspeitar do diagnóstico. Por exemplo, realce homogêneo, o tumor inteiro brilha uniformemente. Então, é comum em meningiomas ou linfomas. Realce anelar, em anel, apenas a borda brilha, enquanto o centro permanece escuro. Né? Isso indica necrose central, comum no glioblastoma multiforme, ou a cápsula de um abscesso. E realce nodular, pequenos pontos brilhantes, comum em metástase. Né? Aí você tem um pulo do gato na análise. Para saber se algo é realce verdadeiro, você deve sempre comparar a imagem T1 pré-contraste com a T1 pós-contraste. Isso é importante. Né? Se algo já era branco antes, como a gordura ou sangue subagudo, não é realce. Né? Se era escuro e ficou branco após a injeção, houve uma captação do agente paramagnético. Isso é top demais, né? E o gadolínio que é eliminado pelos rins. Por isso é fundamental checar a função renal, taxa de filtração glomerular que a gente começou a falar lá no início, porque ele pode gerar fibrose nefrogênica que a gente comentou. Então, para finalizar aqui essa questão, vale a pena você revisar tudo isso aqui que foi comentado. Mas lembrando que isso foi o básico do importante sobre radiografia, baseado em algumas questões e no raciocínio individual. Né? Então eu quis trazer um pouco de cada coisa, mas sem seguir uma linha lógica. Só foi uma baita de uma revisão.